E estamos de volta na Rádio Justiça com Revista Justiça, começando a segunda hora desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, 9 horas e 5 minutos. Giro pelo mundo. Chegou a hora do Giro pelo Mundo, saber o que foi destaque pelo mundo com a nossa convidada, especialista em Direito Constitucional, Filosofia e Direitos Humanos, estudiosa de assuntos latinos e com livros publicados em vários países, Olivia Ricarte. Bom dia, doutora Olivia Ricarte. Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, equipe. É sempre um prazer a gente estar aqui toda sexta-feira para comentar sobre o que aconteceu de relevante aí no cenário internacional. Bom dia também aos seus seguidores do Instagram, da Olivia Ricarte, que estão acompanhando. A gente tem audiência internacional já aqui. Já temos Rússia, já temos Venezuela, já temos Chile, Brasil. Giro pelo mundo mesmo aqui, hein? Não me fala em Rússia não, que eu lembro da vacina, viu, doutora Olivia? Verdade. Vamos falar um pouquinho da Rússia hoje também, mais tarde, daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre Beirute. Aquela explosão, ela acabou expondo o país, a história do país, de uma soberania até. Como é que está essa situação de Beirute após essa explosão? O povo do Líbano, muitos manifestos até contra o governo agora deste momento. Isso, você falou bem, acabou expondo verdadeiras feridas históricas daquele país, né? E a gente presenciou aí, pelos canais de mídia, várias manifestações e, para quem não entende muito bem ali a narrativa histórica do país, fica se perguntando, mas já não bastasse a explosão, já não bastasse todo o problema que se anuncia aí de crise humanitária, o pessoal ainda está protestando, né? Ainda encontra forças aí para se manifestar politicamente e tudo mais. Mas sabe o que é, amigos? É porque Beirute, o Líbano em si, e Beirute, especialmente o local onde ocorreu a explosão, é marcado por uma série de conflitos políticos. É um país bastante sofrido. E conforme a gente prometeu semana passada, a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês, e aí sim vocês vão entender que a nossa função aqui é o quê? Contextualizar o amigo ouvinte, e aí vocês vão entender um pouquinho mais por que, como o Sérgio disse, a explosão acabou abrindo feridas que já estavam abertas localmente e agora estão expostas para o mundo inteiro ver. Beirute, que é a capital do Líbano, e está aí sofrendo com a explosão da semana passada, mais de 5 mil feridos, mais de uma centena de mortos, mais de 300 mil desabrigados. São números assim que assolam o nosso coração, né, de tão assustadores. Esse cenário de guerra, de verdade, é difícil a gente imaginar que num episódio só possa ter tido um estrago tão grande assim. Mas o Líbano e Beirute também já estão, entre aspas, acostumados com esse parece assim, um triste destino ali da região. Como não podia fugir a regra, aliás, podia, mas não foge, infelizmente, a regra ali de toda a região do eixo árabe-africano, Beirute lida com problemas políticos de manutenção de soberania. A soberania por lá é bastante frágil, e isso merece o destaque. Então, lida com isso desde a sua anexação a partir da Síria. E desde essa anexação, a gente conversou sobre a anexação de territórios árabes ali na região, da edição do dia 10 de julho. O ouvinte que quiser conhecer um pouquinho mais ali da região da Cisjordânia, essa questão de anexação de território, com base étnica, com base religiosa, vai lá no dia 10 de julho, no nosso Giro pelo Mundo, que vocês vão entender melhor. E Beirute segue essa linha. Desde a anexação a partir da Síria, vem sofrendo bastante para manter essa soberania conquistada com muito sofrimento. E fez parte disso, fez parte toda essa narrativa histórica, inclusive uma guerra civil muito sangrenta, que assolou o país durante muitos anos, desde 1970 até os anos 2000, na verdade. Oficialmente a guerra civil teve fim em meados de 90, mas as tropas de Israel, Beirute tem essa relação muito sui generis e delicada com Israel e com Síria, com os dois, e as tropas de Israel permaneceram lá até os anos 2000, quando foram substituídas pelas tropas da ONU. Então, na verdade,
o Líbano não conseguiu se reerguer sozinho, não. Ele deixou de ser protegido pelas tropas de Israel e passou para proteção pelas tropas das Nações Unidas. Então, além dessa guerra civil, Beirute também lida com questões de conflitos étnicos, como todo o eixo árabe-africano, que a gente já conhece, né? Quem não conhece, vai lá no dia 10 de julho que vai conhecer a nossa edição. E aí lida com esse conflito étnico e religioso. Por lá, 60% da população é muçulmana. Aí as outras porcentagens se dividem ali entre cristãos, judeus e tudo mais. Essa parcela muçulmana também não é 100% pacífica entre si. As comunidades também divergem sobre domínio de território e tudo mais. Exemplo disso, eu vou trazer duas etnias que se confrontam bastante ali pela região e que aí os amigos ouvintes com certeza já ouviram falar, que são os sunitas e os xiitas. Então, além da guerra civil, além dos conflitos étnicos e religiosos, o país ainda sofre com vários escândalos de corrupção, instabilidade política. A gente viu aí uma amostra grátis essa semana, né? Entra ministro, o pessoal pedindo para o presidente renunciar, né? O presidente da França tendo mais atenção, holofote do que o próprio político local, enfim. Então, é como você falou mesmo, as feridas estão expostas para o mundo e a gente trouxe um pouquinho aqui hoje para o ouvinte poder se situar aí no que acontece. Então, a explosão não é o único problema que o Líbano enfrenta, não. Infelizmente, ele vai precisar de muita ajuda para se reerguer, viu? Até interessante depois comentar com os nossos ouvintes, porque esta importância do presidente francês, as pessoas pedindo para a França voltar a ter o controle de Beirute, isso até dentro do contexto histórico, vamos para um próximo episódio. Está isso, certo? Certo, tá bom, é um compromisso, a gente volta aqui para falar sobre isso. Vamos falar agora então, já que falamos de Rússia, temos uma nova Guerra Fria a caminho, até o nome da vacina, Sputnik, tem a ver com esta corrida, com esta guerra que podemos estar passando novamente por uma Guerra Fria? Isso, tem muita gente aí relembrando o período da Guerra Fria. E olha, amigos ouvintes, com a minha humilde opinião, eu acho que a gente está caminhando mesmo, hein? Mas é a minha opinião, eu vou jogar aqui para os amigos ouvintes a reflexão. Mas antes a gente precisa entender o que foi a Guerra Fria, para a gente saber se a gente está entrando nessa, com o perdão do trocadilho, nessa fria de novo. Né? Então a Guerra Fria, amigos, começou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a gente já sabe, né, que foi aquela destruição horrorosa, envolveu todos os países do mundo, por isso o nome mundial, né, dividiu o mundo em dois blocos, os países do eixo, os países aliados. Os países do eixo, que seriam compostos basicamente os mais importantes, a Alemanha, que é o principal aí, símbolo da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão. Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que completou 75 anos semana passada, a gente conversou sobre isso aqui no Giro pelo Mundo, com essas bombas, acabou que teve fim, assim, de verdade, sacramentou o fim da Segunda Guerra Mundial. O último país do eixo que ainda estava em condições de competir na guerra, que era o Japão, se rendeu definitivamente, e aí acabou a Segunda Guerra Mundial. Mas não acabou a guerra. A guerra bélica acabou. Mas a guerra ideológica, política, diplomática, essa não acabou não, viu, amigos? Essa perdurou por muitos e muitos anos. E dividiu o mundo em dois blocos, novamente, dessa vez não aliados e países do eixo, mas sim entre o socialismo, comandado pela União Soviética, até então uma grande potência, e do outro lado o capitalismo norte-americano, que foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial também. E aí passamos aí por um longo período, para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial terminou de verdade, assim, oficialmente em 1947, por ali, e a Guerra Fria perdurou até 1991. Foi muito, muito tempo. E no que consistiu essa Guerra Fria? Se não tem guerra de tanque, de bala, de míssil, o que aconteceu na Guerra Fria, então?
Gente, a Guerra Fria, ela consistiu em embargos econômicos. Aí eu vou jogar para o ouvinte refletir, hein? O que a gente passou? Embargos econômicos de um bloco para o outro, a chamada cortina de ferro, que é a divisão imaginária ali do mundo entre socialismo e capitalismo. A gente passou pela corrida armamentista, a gente passou pela corrida espacial, a gente passou pela corrida de mísseis, né, armas aí de guerra, e a gente passou por muitos embates econômicos, ideológicos e diplomáticos. Embora não tenha tido conflito bélico, os dois blocos se envolveram em guerras pontuais para defender os seus interesses e chamar os aliados para si, ou prejudicar os que não eram aliados. Um exemplo disso, Guerra do Vietnã, né, que foi apoiada, incentivada, foi conflito pontual, ali local, mas que foi incentivada e teve a participação indireta dos blocos, né, em si, e participação direta de alguns países também. E aí, amigos, vocês acham que a gente está caminhando por uma Guerra Fria versão 2020, embargos econômicos? Parece que a gente tem, né? E a guerra nuclear, a gente tem também, a corrida nuclear a gente tem também, a gente tem a corrida no meio da pandemia, né, guardadas as devidas diferenças e particularidades da época, a gente tem a corrida pela vacina da pandemia, e o Sérgio acabou de dizer que a gente, inclusive, tem um novo Sputnik, né? Não temos a corrida espacial, mas temos a corrida pela vacina, temos a guerra das redes sociais, a guerra da espionagem, né? Será que nós estamos entrando numa nova cortina de ferro imaginária? Fica aí a reflexão, amigos. Agora vamos mudar um pouco, vamos para os Estados Unidos. Quem é Kamala Harris, advogada e também senadora, que é a nova candidata à vice-presidência norte-americana? Isso. Eu vou puxar o gancho aí da Guerra Fria, com essa cortina de ferro e divisão ideológica, porque eu acho que é o que está. As eleições norte-americanas ilustram muito bem essa divisão ideológica do mundo. Os Estados Unidos é ainda a principal potência, né? A principal potência influenciadora aí das relações diplomáticas e políticas no mundo. Então, o contexto político deles influencia diretamente no contexto político mundial. E por lá, a polarização está bem grande. No resto do mundo também, né? E a dança das cadeiras aí políticas nos Estados Unidos nos remete também à dança das cadeiras político-ideológica que aconteceu na Guerra Fria. Por exemplo, o Trump, que é um candidato que se diz conservador, né, republicano e tudo mais, há 4 anos atrás, estava no auge da popularidade. Hoje já não está mais. A diferença na corrida aí das eleições, embora ela tenha diminuído, né, hoje ela está por volta de 6 pontos percentuais, mas ainda está muito incerta a vitória dele no dia 3 de novembro, né, que é a data prevista para as eleições. E além da crise econômica, a crise do desemprego, a crise política, a crise institucional com o difícil relacionamento dele com as instituições, o prenúncio de Guerra Fria, né, internacional chegando aí, o Trump ainda tem que lidar também com a crise racial, político-racial, que eclodiu também em 2020. A gente não pode deixar de lado o movimento Vidas Negras Importam, que está influenciando bastante nas eleições. E a Kamala Harris, é inegável que ela foi escolhida por ser um personagem muito adequado a compor um cenário de embate ao conservadorismo que é defendido pelo Donald Trump. Então, a Kamala, que tem 55 anos, ela formou-se em Direito e também é formada em História e Ciências Políticas. Ela hoje é senadora, mas ela já chegou a ser procuradora-geral da Califórnia. Então, ela tem uma história aí de cargos públicos, uma experiência de vida pública bastante relevante. Ela se diz democrata moderada, ou seja, aproxima o democrata do centro, que é uma questão de sobrevivência, e não só nos Estados Unidos, como em muitos países, né? O amigo ouvinte vai refletir aí com a própria consciência,
Então, o centrão, o centro é muito importante para a sobrevivência política e os democratas estão atentos. O Trump também está atento lá, por lá o centrão também é muito importante. Então, ela é democrata de centro e, amigos, ela é um personagem muito importante nesse combate aí, combate não, nesse debate, né? Para tirar o pessoal republicano do poder, o conservadorismo do poder. Por quê? Ela é negra, é a primeira mulher indicada por um cargo de tanta relevância, mulher negra indicada por um cargo de tamanha relevância. Ela tem origem indiana e o pai é latino. Então, ela tem aí a miscigenação racial toda a favor dela, isso. Que é uma coisa muito emblemática no cenário norte-americano hoje. Além disso, ela é muito benquista no cenário político, porque ela é de centro, ela é moderada, então ela dialoga muito bem, coisa que o Trump não consegue fazer, e nem o Biden, né? O Biden, ele também não é unanimidade nos Estados Unidos e pesa contra o Biden algumas coisas, por exemplo, a idade, né? Ele tem 77 anos já, e o Biden flertou no passado com o movimento conservador. Ele foi contra, nos anos 70, por exemplo, da política de integração interracial. Então, assim, ele pode ter mudado? Pode, né? A gente comete erros, equívocos no passado, sim, mas a mancha parece que fica quanto mais a gente fala de política, né? Quando é político, então, aí vida pública, aí parece que macula ainda mais a imagem. Então, a Kamala veio para amenizar essa dificuldade no debate, ela que tem uma retórica muito elogiada, ele já não tem, o Biden, então ela veio aí para amenizar, equilibrar essas coisas negativas que o Biden poderia atrapalhar aí a corrida eleitoral do lado dos democratas e beneficiar o Trump. Então, resumindo, a escolha da Kamala Harris, amigos, vai dificultar um pouco mais a vida do Trump, que já não está muito fácil, não. Vamos ver. E para a próxima semana, o que teremos? Alguma perspectiva já, doutora Olivia? Então, para a próxima semana, a gente espera que a gente traga aí notícias mais na prática, né, das vacinas, de todas elas, porque elas estão aí no prenúncio, né, da última fase de teste, já começou os testes em humanos, mas aí a gente vai ver, e a gente espera mesmo trazer que elas já estão com resultados positivos, né? A gente precisa esperar esse interstício aí de tempo para ver se ela funciona mesmo, se elas estão funcionando mesmo na prática. E é isso. Vamos falar sobre vacinas hoje aqui no Revista Justiça, depois das 10h30, com uma advogada especialista em direito médico e um médico também advogado especializado nessa área, que vai falar sobre esses critérios para a aprovação de uma vacina. Vamos falar de vacina russa, vacina chinesa e a vacina de Oxford. Conversamos na Rádio Justiça com a nossa especialista em Direito Constitucional, Filosofia e Direitos Humanos, estudiosa de assuntos latinos e com livros publicados em vários países, a doutora Olivia Ricarte, mais um Giro pelo Mundo. Doutora Olivia, muito obrigado por estar conosco, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Até a próxima, amigos. Muito obrigado. Agora 9h24.